noite, vamos a mais uma videoaula do Edcam. Nesta videoaula irei demonstrar aqui o próximo passo aqui do nosso trabalho, né, que é a questão das características. Características, aqui no Edcam, a gente vai extrair da peça características de modelamento que depois eu vou precisar delas para a usinagem. Vou desligar aqui a placa porque eu não preciso dela, né? Então nesse botão aqui eu ligo e desligo os sistemas de fixações, ó. Desliguei a placa. Bom, então eu vou utilizar primeiramente esse comando aqui, ó, reconhecimento automático de características. O que ele vai fazer? Ele vai procurar no meu modelo CAD características de modelamento, como perfis, canais, furos, né? Geometria da peça que depois será útil no processo de usinagem. Nessa janela aqui eu vou deixar marcado esse checkbox, procurar características de torneamento, e eu gosto de usar esse checkbox aqui também marcado, ó, apenas características frontais, que nesse primeiro momento, com esse plano de trabalho, eu vou procurar características deste lado aqui. Não me interessa nesse momento características na face traseira da peça. E eu vou deixar marcado aqui características de perfis, de faces, de canais, de roscas, tá? E eu vou dar um OK. E ele vai procurar, tá? Vai procurar e vai encontrar algumas características que eu vou dar uma olhada aqui, ó. Então aqui na janela características, né, a gente tem aqui, ó, face frontal. Essa face frontal, né, eu não acabo utilizando ela. Então essa face frontal aqui, ó, eu até posso excluir, né, deletar. Torneamento frontal. Então se eu passar o mouse aqui, ó, vai ficar em vermelho. O que é a característica torneamento frontal? Ó? Que é o chanfro e o diâmetro de 49 milímetros. Isso aqui é importante porque eu vou utilizar essa característica para usinar esse diâmetro aqui e esse chanfro. Cavidade frontal. Cavidade frontal ele encontrou aqui, né, esse perfil interno e que não ficou bem, não ficou corretamente definido, porque esse perfil aqui é essa face, mais esse raio, mais essa face, mais esse chanfro. Isso aqui essa característica teria que vir até o final do chanfro para a gente usinar isso aqui depois. Então essa cavidade aqui frontal não deu muito certo, né? Eu vou excluir ela do jeito que ela está, não vai servir para nada. Depois, né? E ele encontrou aqui também, né, uma característica aqui, ó. Ele encontrou uma característica aqui chamada torneamento de canal frontal, que é esse perfil que eu vou utilizar ele para usinar esse canal. Muito bem. Bom, ele não encontrou, né, não reconheceu, às vezes acontece, não reconheceu aqui, né, esse furo, né? Mesmo não reconhecendo, eu consigo usinar ele, então não é um grande problema. O problema é esse perfil aqui que ficou incompleto e que eu vou fazer ele de uma outra forma. Então esse comando procura características automáticas, tá? Então aqui eu vou criar uma característica de forma manual, eu vou criar o perfil para ser usado depois. Então aqui eu tenho alguns recursos para fazer isso. No caso do torneamento, a gente usa esse comando aqui, ó, perfil de torneamento. Cria uma característica de perfil. Cliquei. Nessa janelinha eu vou dar um nome para essa característica. Eu vou botar perfil interno. Esse nome é para aparecer aqui na janela. Eu tenho dois métodos de criação, né? Através de seleção de perfis e através de seleção de faces, né? Seleção de faces, eu tenho que selecionar todas as faces. Esta face do diâmetro, esta face que é um raio, esta face e esta face que é o chanfro. Tá? Então tem que selecionar face por face.
através de perfis, eu seleciono o primeiro e o último. Quando eu tenho muitas faces, é interessante usar esse método. Quando eu tenho poucas faces para selecionar, a criação por faces fica mais fácil. Eu vou usar aqui perfil, tá? Perfil. Vou dar um OK nessa janela. O Edcam, ele representa aqui, ó, nessa linha preta, o perfil da peça por fora e por dentro, tá? E eu vou selecionar aqui, ó, o primeiro perfil que faz parte, que eu quero que faça parte da minha característica, essa linhazinha do chanfro, e o último, que é essa linha do chanfro, e ó, ele reconheceu toda a característica completa, o primeiro até o último. Eu confirmo nessa janelinha flutuante, tá? E desculpa, dei um OK na janela. Agora sim, agora eu seleciono esse, confirmo, e aí está criado ali, ó, o nome que eu dei, perfil interno, perfil de torneamento, vai do chanfro até o chanfro. Uma outra coisa interessante de se fazer aqui, é a matéria-prima está na cor verde, a característica está na cor verde. Então é interessante que a gente tenha cores diferentes para facilitar na hora da seleção. Então essa característica aqui, o perfil interno, eu vou editar ela. Direito do mouse, editar. E uma coisa que eu gosto de fazer é trocar a cor, tá? Escolher uma outra cor para diferenciar, tá? Uma outra cor. Também, por questão assim de organização, é interessante também trocar a camada, porque ele pegou essa característica aqui e jogou ela na camada ativa, a camada atual, aquela camada que está, a camada atual do software, que é a camada da matéria-prima. E aí não é interessante, porque quando eu, por exemplo, por alguma necessidade, eu desligar a camada do bruto, que é essa linha, essa aqui também vai desligar junto. Então eu vou botar aqui uma outra camada, ó. Perfil interno, tá? Essa camada perfil interno não existe, mas no Edcam, quando tu digita o nome da camada, automaticamente ele cria ela, tá? Poderia ter criado ela antes, tá? Mas eu posso criar agora nesse momento. Dou um OK, ó, a linha já mudou de cor, tá? Já mudou de cor. E se eu ir na janela camada, eu tenho aqui a camada estoque, que é a matéria-prima. Esse símbolozinho vermelho me diz que ela é a camada ativa, atual, ou seja, tudo que eu criar aqui vai ficar nela, por isso que ficou nela a característica camada. E eu tenho aqui, ó, na janela camada, aqui, ó, perfil interno, ó, desliguei, desligou a característica, liguei, desliguei o estoque, desligou a matéria-prima, tá? Então elas estão separadas. Isso é importante para ficar melhor o nosso trabalho. Bom, então extraí da peça características de forma automática nesse botão e criei uma característica de torneamento aqui no comando de torneamento. Então, esta videoaula sobre extração de características no Edcam, era isso. Obrigado pela atenção, e até a próxima.